Você já parou para pensar que uma única palavra pode ter mudado o rumo da história? Não estou falando de uma decisão grandiosa ou de uma batalha épica. Estou falando de uma palavra mal interpretada que em 1945, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, pode ter influenciado um dos eventos mais devastadores de todos os tempos. Vamos voltar para julho de 1945. A guerra na Europa tinha acabado. A Alemanha nazista estava derrotada, mas do outro lado do mundo, no Pacífico, o Japão continuava lutando com uma ferocidade impressionante. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a China então se uniram para emitir um ultimato. Um documento que ficou conhecido como a Declaração de Potsdam era uma mensagem direta e clara para o governo japonês: rendam-se incondicionalmente. O documento dizia que se o Japão se recusasse, enfrentaria uma destruição rápida e total. Uma ameaça que na época ninguém sabia exatamente o que significava. O mundo inteiro prendeu a respiração, esperando a resposta do Japão. Alguns dias depois, em uma coletiva de imprensa, jornalistas cercaram o primeiro-ministro japonês Kantaro Suzuki. A pergunta era óbvia: qual é a posição do governo sobre a Declaração de Potsdam? A resposta de Suzuki foi curta, quase enigmática. Ele usou uma única palavra em japonês: mokusatsu. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. A palavra mokusatsu é complexa. Ela pode ter vários significados, dependendo muito do contexto. Pode ser traduzida como ignorar com desprezo silencioso, uma rejeição forte e até desdenhosa, mas também pode significar algo muito mais neutro, como abster-se de comentar por enquanto ou reservar-se o direito de não comentar. Era basicamente sem comentários por enquanto, estamos deliberando. Muitos historiadores hoje defendem que a intenção de Suzuki era exatamente essa: dizer que o governo japonês ainda estava discutindo o ultimato. Ele precisava de tempo para consultar seu gabinete, para negociar internamente. Afinal, uma rendição incondicional era uma decisão monumental, não era algo que se pudesse decidir da noite para o dia. A ideia era sinalizar que o assunto estava sendo tratado com a devida seriedade, mas que ainda não havia uma resposta final. O problema foi que quando essa palavra atravessou o oceano e chegou aos ouvidos dos líderes americanos, a tradução escolhida foi a pior possível. As agências de notícias internacionais optaram pela interpretação mais dura: ignorar com desprezo. Para os Estados Unidos, que já estavam exaustos pela guerra e frustrados com a resistência japonesa, essa resposta soou como um tapa na cara, um desafio direto, uma rejeição total e arrogante da chance de paz que eles haviam oferecido. A percepção foi de que o Japão não estava nem sequer considerando a rendição. Enquanto essa falha de comunicação acontecia, algo monumental se desenrolava em segredo. Os Estados Unidos haviam concluído com sucesso o projeto Manhattan. Eles tinham em mãos uma arma de poder inimaginável, uma arma que nunca havia sido usada em guerra. A bomba atômica, a decisão de usá-la ou não, era o maior dilema que o presidente Harry Truman enfrentava. E a notícia de que o Japão estava ignorando com desprezo o ultimato pode ter pesado muito nessa balança. Apenas 10 dias após a declaração de Suzuki, a história se acelerou de forma trágica. Em 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima foi pulverizada. Um clarão, um cogumelo de fumaça e dezenas de milhares de vidas perdidas em um instante. 3 dias depois, em 9 de agosto, foi a vez de Nagasaki. O mundo assistiu horrorizado à demonstração da destruição rápida e total prometida na Declaração de Potsdam. Pouco tempo depois, o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Mas a pergunta que ecoa até hoje é profundamente inquietante. Se a palavra mokusatsu tivesse sido traduzida como sem comentários por enquanto, o desfecho teria sido diferente? As bombas teriam sido lançadas mesmo assim? É aqui que os historiadores se dividem. Alguns argumentam que a decisão de usar a bomba já estava tomada. A arma era vista como uma forma de terminar a guerra, rapidamente evitar uma invasão terrestre do Japão, que custaria um número estimado de centenas de milhares de vidas americanas. E também como uma demonstração de força para a União Soviética no nascente cenário da Guerra Fria. Para essa corrente, a resposta japonesa, qualquer que fosse, não mudaria o resultado. Outros, no entanto, acreditam que o erro de tradução foi, no mínimo,
um fator catalisador. Ele reforçou a narrativa de que os líderes japoneses eram fanáticos e irracionais e que não havia mais espaço para a diplomacia. A tradução errada eliminou qualquer ambiguidade e fechou a porta para possíveis negociações de última hora. Talvez, se a mensagem de Suzuki tivesse sido entendida como um pedido de tempo, um canal de comunicação, pudesse ter se mantido aberto. Nunca saberemos, com certeza. O que essa história nos mostra é o poder incrível das palavras. Um evento que definiu o século XX pode ter sido influenciado não por uma falha militar ou tecnológica, mas por uma simples falha de comunicação. Uma palavra, com suas nuances e ambiguidades, perdida na tradução. Hoje, em um mundo globalizado, a lição de Mokusatsu é mais relevante do que nunca. Líderes mundiais e diplomatas contam com equipes inteiras de tradutores e especialistas culturais para garantir que cada palavra seja compreendida em seu contexto correto. Porque a história nos ensinou, da maneira mais dura possível, que palavras importam e que, às vezes, não são os grandes erros calculados que mudam o mundo, mas os pequenos, quase invisíveis, os que acontecem nos detalhes da comunicação humana. O que você acha? A história poderia ter sido diferente? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de mergulhar em curiosidades históricas que nos fazem repensar o mundo como o conhecemos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muito mais vindo por aí. Obrigado por assistir e até a próxima.